Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula de matemática começando aqui no PVS Ação. Eu sou o Pedro, essa é a nossa aula de número 22 e o tema da nossa aula de hoje é círculos. Ela se conecta muito com a nossa aula de 2 semanas atrás, que foi de circunferências, né? É como se essa aula fosse uma extensão daquela aula, tá? Então hoje nós vamos ver esses tópicos aqui, ângulos e círculo. Vou trazer para vocês um exemplo no GeoGebra, que é aquele software de geometria dinâmica, né, que a gente já viu algumas aulas atrás. Vamos calcular a área do círculo, do setor circular e da coroa circular e fazer exercícios com esses três tipos diferentes aqui, né, com esses três cálculos de áreas diferentes, tá? Então vamos partir para a nossa aula de hoje. Lembrando que tem a lista de exercícios preparada com muito carinho pelo nosso monitor, o Pedro, também, né? São muitos Pedros. E vocês podem sempre nos procurar caso tenham alguma dúvida. Ou vejam algo de errado e queiram falar, tá bom? Então procurem a gente, nós estamos aqui para ajudar vocês. Beleza então? Então ângulos e círculo. A relação entre ângulos e círculo é muito importante no estudo da geometria. Diversos assuntos ligados à astronomia possuem relações estreitas com ângulos no círculo e na circunferência, tá? Você tem lá o corpo que você quer observar, né? Alguma constelação, algum cometa, enfim. Você tem lá seu telescópio, sua luneta, e você tem que saber a inclinação certa para botar, para enxergar, né? A angulação. E a gente pode ter ângulos com vértice no centro, no interior ou no exterior de um círculo, cada um apresentando características e propriedades diferentes. A gente vai ver cada um desses casos, tá bom? Então, o primeiro caso é o ângulo com vértice no centro da circunferência, ou o ângulo central, como a gente costuma falar. Então, nós temos aqui nossa circunferência, nós temos aqui o centro dela, né, que é o ponto O, né? E ó, essas duas retas aqui, tá? Se a gente prolongasse, né, essas duas retas secantes formam esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa, né, a gente consegue descrever um arco, né, sobre esse ângulo. Só que qual o tamanho desse ângulo? Qual o tamanho desse arco? Bom, então a propriedade que a gente tem é o ângulo central apresenta a mesma medida do arco formado pelos seus lados. Ou seja, esse alfa aqui vai ter a mesma medida desse arco aqui. Faz sentido, né? Parece bobo, mas a gente vai ver uns outros casos que talvez dê uma bugadinha na mente, tá? Então, se for ângulo central, tem a mesma medida do arco, beleza? Bom, nosso segundo exemplo é o ângulo cujo vértice é um ponto da circunferência. Não está mais no centro, né? É um ângulo inscrito na circunferência, ó. O ângulo está lá na nossa borda da pizza, tá vendo? Então, ó, o ângulo não está mais no centro, ele está na borda. Mais uma vez, né? Duas retas aqui secantes, né? Cortando a circunferência em dois pontos, né? Nesse ponto e nesse, no caso dessa reta aqui. E aqui, no caso da reta de cima. Descrevem, mais uma vez, né? Fazem um ângulo. Mas será que esse ângulo vai ter a mesma medida do arco? Não, quem tinha era o central, né? Nesse caso aqui a propriedade é diferente. A medida do ângulo inscrito na circunferência equivale à metade da medida do arco formado pelos seus lados. Ou seja, esse ângulozinho alfa vai ser a metade desse ângulo, desse arco, perdão, AB. Tá? No exemplo do GeoGebra vai ficar muito mais claro isso que a gente está vendo. Tá bom? Que vocês têm que ter em mente aqui, quando for o ângulo central é a mesma medida do arco, quando for um ângulo inscrito na circunferência é a metade do arco. Beleza? Bom, nós temos também o ângulo com vértice exterior à circunferência. A gente chama de ângulo excêntrico externo. Tá? A gente vai ter o ângulo excêntrico interno também, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas bem, nós temos agora um ângulo externo. Mais uma vez, duas retas secantes, né? Formando um ângulo. E observando aqui, a gente tem tanto esse arco, aqui ó, tá vendo o arco AB, quanto o arco CD. Então nós temos dois arcos, né? Então esse ângulo alfa não vai ser a mesma medida do ângulo central nem do ângulo inscrito, né? Ele tem outra propriedade. A propriedade dele é a seguinte: o ângulo alfa equivale à metade da diferença entre as medidas dos arcos formados pelos seus lados. Ou seja, ele vai ser o arco AB, né, esse arco maior aqui, menos o arco CD, esse arco menor aqui, isso dividido por 2. E aí sim a gente vai saber quanto vale esse ângulo aqui. Tá bom? E bom, nosso quarto exemplo é o ângulo com vértice no interior da circunferência. Ó, ele está no interior, mas não é central. Beleza? Então ele é o ângulo excêntrico interno. Então ele está aqui em qualquer ponto, ó,
interno à circunferência, sem estar no centro, né? Porque se ele estiver no centro a gente vai saber que vai ter a mesma medida do arco, mas então ele está em algum lugar aqui que não seja no centro. Mais uma vez, ó, duas retas secantes, descrevendo esse ângulo aqui que a gente está interessado, tá? Esse arco aqui também seria a mesma coisa, né? Porque são opostos pelo vértice, como a gente já viu, tá? E qual é a propriedade dele? Bom, ele equivale à metade da soma entre as medidas dos arcos formados pelos seus lados. Ou seja, ele vai ser o arco AB mais o CD dividido por 2. Diferente do ângulo excêntrico externo, né? Que é a diferença. Esse aqui é a soma. Beleza? Então agora, para ficar um pouquinho mais claro, a gente vai ver esse exemplo no GeoGebra, tá? Eu deixei aí o link, deixei também o nome do autor para vocês clicarem, tá? Se baixarem o PDF e tal, se vocês clicarem e vocês vão ver, vão poder explorar. Eu recomendo que vocês façam, eu vou mostrar aqui, mas é muito legal, tá bom? Então, bem, já estou aqui no GeoGebra, tá? Nosso exemplo é o Teorema do ângulo central 2. Tem o exemplo 1 também, mas o 2 eu achei mais completo para trazer para vocês e mostrar, tá? Do Chico da UFMG, Federal de Minas. E bom, o teorema aqui é: o ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito correspondente. Então, ó, nós temos aqui um excêntrico externo, nós temos um inscrito, nós temos um central, mas a gente pode mexer neles, e isso que é o legal do GeoGebra, né? Então, olha só, nós temos aqui um central, e ele está dizendo que esse arco aqui mede 80 graus, então, consequentemente, o inscrito vai ser a metade dele, vai ser 40 graus. Enquanto isso, o externo, né, o excêntrico externo, né, seria o quê? Seria esse arco aqui, né, o de 80, menos esse aqui, dividido por 2. Se fosse o interno, seria a soma dividido por 2, né? Mas, bom, vamos mexer aqui e ver algumas coisas. Por exemplo, posso mexer no arco, ó, estou mexendo aqui no arco, e conforme eu vou mexendo, você vai vendo, ó, no caso aqui eu estou aumentando. E se eu estou aumentando aqui, né, o central vai mudando e o inscrito vai mudando também. Continua sendo sempre a metade, tá bom? E nós temos aqui o externo. E faz sentido, porque olha só, pensa nisso aqui como um observador. Quanto mais longe, eu vejo sobre um ângulo menor, né? Quanto mais eu me aproximo aqui, ó, da borda da circunferência, tá? Do ponto de vista do observador, esse ângulo vai aumentando, né? Aqui. Aumenta um pouquinho a circunferência, ó. Vou botando aqui para trás, então olha só, quanto mais distante, menor, quanto mais próximo, maior, né? Isso é legal de ver. Posso mexer aqui, ó, olha que interessante. Todo o ângulo inscrito, aqui nesse arco aqui, esse ângulo central de 103 graus, todo o ângulo inscrito, ó, pode estar aqui ou pode estar aqui. Tá sempre, ó, observando o mesmo arco, tá vendo? O mesmo arco AB, ó, por mais que eu rode ele, ó, na circunferência, tá vendo? É o mesmo arco AB, ó, lá. Se eu mexer aqui, ó, diminuir ele um pouquinho, 70. Bom, ele vai ser 35, ó, sempre o mesmo arco AB que ele tá vendo. Tá vendo? Muito interessante. Uma outra propriedade é, bom, se a gente observar aqui então uma semicircunferência, 180 graus. Se a gente tiver um ângulo raso como o ângulo central, o que vai acontecer? Nosso ângulo inscrito vai ser um ângulo reto, né? Porque ele é metade, ele é 90 graus. Então sempre vai formar, ó, um triângulo retângulo. Interessante, né? E quanto mais longe, menor, continua sendo menor. E quanto mais próximo, posso trazer ele agora um excêntrico interno, ó, ele é maior. Tá vendo? Se eu trouxer ele mais pra cá, ó, ele é maior ainda, né? Então esse é só um exemplo para vocês verem, para vocês explorarem, tá? Tem uns exemplinhos para exercitar mesmo na lista que o Pedro preparou. Mas o mais importante é disso tudo aqui, é que o ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito. E se eu tiver aqui um ângulo raso como ângulo central, o ângulo inscrito vai ser um ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, esse ângulo aqui, o ângulo inscrito, ó, sempre que eu traçar, né, traçar as duas retas para observar o arco, é sempre o mesmo arco que ele está observando. Isso é bastante interessante. Muda o triângulo, claro, mas esse ângulo aqui é sempre 90 graus, nesse caso, né? Se eu mudar o arco, eu mudo o ângulo também. Beleza? Mas esse aqui, sempre metade do ângulo central, o ângulo inscrito, né? O ângulo excêntrico externo menor, o ângulo excêntrico interno maior. Então esse era o exemplo que eu queria que vocês vissem, tá bom? Não deixem de explorar, é legal meter a mão na massa.
Tem vários exemplos no GeoGebra, mas esse eu achei bem interessante para vocês verem. Tá bom?